Eu estou no Rio de Janeiro fazendo um retrofit de 50 apartamentos aqui na Ilha Pura e hoje eu vou te mostrar nesse vídeo passo a passo como é implantar um processo de gestão muito bem definido e iniciar todos os processos de uma obra dessa para você implantar aí no seu negócio, na sua obra e ter excelentes resultados. Vem comigo que hoje o vídeo tá incrível. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu estou na obra, então vocês vão ouvir barulho de obra. Eu estou na varanda de um dos apartamentos que a gente está fazendo retrofit aqui. E eu não queria perder essa oportunidade, mesmo estando absurdamente atarefado aqui, de passar para vocês um pouquinho dessa experiência que eu estou vivendo aqui. Eu acho que ela é muito rica e faz muito sentido para você que trabalha com obras, para você gestor que quer implementar o seu processo de gestão. Então, vamos lá. Primeiro eu quero começar falando como começou essa história, né? Na quinta-feira passada, eu recebi uma ligação de um cliente falando que ele tinha fechado 50 apartamentos para fazer o retrofit aqui no Rio de Janeiro e que não tinha equipe, que não tinha gente e que não sabia nem como que ele ia começar. E aí, me chamou, perguntou se eu topava esse desafio para a gente começar juntos e fazer todo o processo. Então, precisava entender a obra num tempo muito curto, precisava vir para o Rio de Janeiro já na segunda-feira e fazer todo o processo de planejamento, de dimensionamento de equipe, contratação, enfim. Nós vamos passar aqui um por um para vocês entenderem como foi. E aí, eu avaliando toda a situação, decidi topar esse desafio aí e vim para cá na segunda-feira para fazer todo o processo. Foi normalmente as obras que eu me envolvo, as obras que eu estou gerindo, normalmente não segue esse ciclo. Eu gosto muito de antes da obra conhecer a obra muito bem, de ter um planejamento muito bem montado antes de pisar na obra, antes de iniciar, até antes mesmo de fechar a obra, de estar muito envolvido na obra. Mas dessa vez não teve jeito, né? Quem sabe faz ao vivo. E aí eu decidi aceitar esse desafio. Vim para cá, para o Rio. A gente está aqui na Ilha Pura, perto da Barra, Recreio. São vários condomínios aqui, apartamentos, né, torres, que foram construídos e entregues em 2016, no período das Olimpíadas, e eles, inclusive, serviram para hospedar as pessoas que vieram, participar das Olimpíadas. E aí, depois disso, eles tentaram vender, o mercado não estava muito bom, não conseguiram. E agora o BTG Pactual comprou 100% dos apartamentos que ainda não tinham sido vendidos. E à medida que vai vendendo, o morador chega, faz o checklist dele, e aí a gente tem que entrar fazendo a intervenção do checklist do morador, modificando tudo que ele pediu para entregar o apartamento. Aqui tem uma característica que a maioria, praticamente todos, o prazo é muito curto. Então a gente tem aqui 5 dias, 10 dias no máximo para executar todo o retrofit de um apartamento inteiro. Mas vamos lá. Qual que foi o passo a passo para a gente conseguir fazer todo esse processo aqui e iniciar essa obra tão rápido? Então eu cheguei aqui na segunda, a gente iniciou fazendo a visita técnica aqui, já nos apartamentos, no condomínio, para entender. Primeiro ponto, logística, como que era? Aqui no caso aqui a gente só está com mão de obra, né? O material é todo pela administração da Ilha Pura. Então, logística de entrega de material, como é feita essa solicitação, almoxarifado, qual que é a distância em relação aos apartamentos, aqui tudo é muito longe, então complica mais ainda. Entender o checklist, então a gente visitou um apartamento que estava na pior situação para a gente entender qual que era o pior caso. A gente já tinha enviado uma administrativa para cá no final da semana passada para ela começar a levantar a mão de obra, os profissionais
iam iniciar a obra já nessa semana. Então a gente montou uma equipe base, com base no que tinha sido passado para a gente por meio de reunião, por meio do dono da empresa que já tinha vindo aqui quando ele fechou o negócio. E aí a gente dimensionou uma equipe inicial só para começar a obra mesmo, mas foi na segunda-feira que a gente entendeu o processo, que a gente entendeu o checklist, que entendeu de fato o que que ia fazer. E com base nisso, eu já fiz. Primeiro, levantamento de demandas e conhecimento do projeto que a gente ia executar, dimensionamento de equipe, contratações, conhecimento do checklist e iniciei na quarta-feira o planejamento, ou seja, cronograma mesmo. A ideia é que eu fique aqui até sexta-feira e na sexta-feira eu preciso deixar a casa organizada. O que que seria a casa organizada? Equipe montada, os primeiros apartamentos já pronto para entrega, planejamento, ou seja, cronograma muito bem definido, controle físico-financeiro. Eu não vou falar de orçamento, porque o orçamento já tinha sido fechado, né? Então, eu só usei esse orçamento para montar o meu material de controle, principalmente o financeiro, e com base nisso, dar sequência no trabalho. Então, cronograma montado, material de controle físico-financeiro muito bem definido para que todo o processo siga muito bem. E lá de BH eu consiga fazer a gestão de todo o processo e é, todo o material de acompanhamento e apuração de resultados para que, de fato, eu saiba como a obra está em tempo real lá de BH. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de todo esse material que foi construído. Na verdade, ele ainda não está pronto. Até amanhã eu vou deixar ele bem alinhado. O encarregado, o mestre de obra que vão ficar aqui no meu lugar, eu vou estar em contato com ele o tempo todo, então vou traçar as metas vão estar bem definidas. E lá de BH, tenho reunião com eles todos os dias para entender o que foi feito no dia, repassar o planejamento do dia, do próximo dia, levantar as demandas do dia, se surgiu alguma, para solicitar para a gestão. E principalmente, se não foi feito, se não foi atendida às metas, por que que não foi? Quais foram os problemas? Quais foram as dificuldades? Para que, de fato, eu tenha certeza que no final, o que a gente espera que de resultado, né, físico, financeiro, seja atendido. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês um pouco do que já foi construído aqui. Esse aqui é o cronograma inicial de obra. Inicialmente, a gente está com três apartamentos. O terceiro apartamento eu ainda não fiz o cronograma, mas de fato aqui o que eu fiz foi pegar o checklist, estabelecer as atividades que eu tinha nele e atribuir prazo para cada uma delas. Esse prazo vai ficar muito bem definido para o encarregado quando eu for embora amanhã, e ele precisa atender esse prazo aqui para que a gente consiga entregar, tanto no custo que a gente tem, quanto no prazo que a gente tem, porque é importantíssimo para o cliente o prazo. O prazo é essencial, porque senão eles começam a pagar a multa para os moradores. Então, inicialmente, primeiro, material de controle, o cronograma. Também foi estabelecida aqui toda a parte de controle financeiro, né? Então, eu tenho aqui a minha planilha de apuração. Aqui foram só alguns, esquece esse valor que está aqui, tá? Aqui foram só alguns gastos que eu tive inicialmente, ainda não está todo o custo que essa obra já foi, já teve de fato, mas tem toda aqui a minha planilha de apuração separado por material, mão de obra, equipamentos e despesas gerais. O que que seria despesas gerais, Douglas? Passagens de transporte de BH para cá, hotel, alimentação e por aí vai, né? Lembrando, aqui é só mão de obra, mas mesmo numa obra só com mão de obra, você acaba tendo, por menor que seja, uma despesa de material, às vezes um equipamento que você precisa alugar, você precisa entender que o seu serviço precisa sair. Então, se forem coisas básicas, você não vai ficar esperando o seu contratante te fornecer. É muito mais fácil você colocar na obra o seu serviço sair
do que você ficar aguardando uma coisa e ela ficar te atrasando. É muito pior ter uma mão de obra parada do que você adiantar esse processo e conseguir evoluir a sua obra. Então aqui tem todo o controle econômico, né, da obra. Esse é só o material, né? Como eu falei com vocês, esquece esse valor aqui, esse aqui. Eu ainda não fiz os lançamentos. Também o diário de obras, muito bem definido do que a gente fez desde o início, né? Do dia 29, que foi segunda-feira que nós chegamos aqui, até hoje. Isso tudo muito bem detalhado. Dessa forma, eu consigo ter um histórico de obras muito bem definido. Eu consigo ter um controle muito bem apurado, mesmo estando de longe. E eu consigo ter a minha obra dando sequência, de forma organizada e consciente, né? Então eu sei exatamente o que está acontecendo. E mesmo no período que eu vou estar em BH, sexta-feira eu volto para BH, fico lá uma semana e só na outra semana que eu volto. Mas durante essa semana que eu vou ficar em BH, eu vou ter reuniões diárias com todos os meus líderes, repassando planejamento e metas estabelecidas, entendendo as dificuldades, solucionando problemas mesmo que de lá. Eu vou estar em contato com a gestão da Ilha Pura direto de lá e tendo a certeza que a obra está andando e as coisas estão acontecendo. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quer um processo de gestão desse, muito bem definido, organizado, se você tem uma obra para começar e não sabe como fazer, tá sem gente, quer começar organizadamente, mesmo que esteja tudo atrasado, quer colocar a casa em ordem, eu tenho um método de gestão muito bem definido que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Planejamento de obra, orçamento, controle físico-financeiro, comunicação com a equipe e gestão de suprimento, que nós podemos implantar aí para você no seu negócio, na sua obra, para que você tenha uma obra com total segurança, qualidade, garantindo custo, prazo, segurança e tendo a certeza de que aquilo que você espera vai ser feito. E você que já trabalha com obras e quer melhorar o seu processo de gestão, quer entender como otimizar o seu planejamento, o seu orçamento, o seu controle, os seus resultados na sua obra, eu tenho aqui também, dentro da De Deus Engenharia, o processo de mentoria, o processo de implantação de toda a metodologia de gestão que a gente pode fazer aí na sua empresa ou prestar esse processo de mentoria para você, para que você aprenda todos os passos e se torne um profissional absurdo, um profissional eficiente, um profissional que, mesmo sendo chamado de última hora, consegue atender e consegue fazer a obra com excelência. Muito obrigado por esse tempo. Agradeço pela sua paciência e por ter ficado até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos. Nós estamos criando conteúdo toda semana. Mesmo essa semana eu aqui no Rio, não deixei de fazer o vídeo para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e um forte abraço.